sempre nós. Hoje, esse é um dia muito bom para a gente estudar. Hoje o Jonas veio presentear hoje. Jonas Cavaleiro de Azul. Para que a gente possa iniciar um trabalho da noite. Vamos fazer uma leitura. Alguém deseja ler? Alguém quer ler leitura para a gente? Não precisa ser bom para ficar sentado sem nenhum. Alguém quer fazer? Oi. Fortaleçamos-nos. Sede fortalecidos ao Efésios 6:10. A gente se torna forte. Os recursos financeiros que surgem e forte. Na posse de terras que se transferiram de homens. Na beleza física que vive em paz. Os parentes importantes que se transformam. Na cultura da inteligência que muitas vezes são grandes. Na popularidade que conduz à ilusão. No poder político que teve o espaço. No asa da felicidade exclusiva e a tempestade histórica. Há muita gente que foi hoje para acabar vencido com isso. Todavia, somente a consciência equilibrada na fé, pelos deveres de cumprir a paz das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o horizonte. Somente a amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamos nosso pois o Senhor, fortalecemos o Senhor descanso. A alma erguida para a frente da execução da tarefa que o Divino Mestre nos confessou. Meus queridos irmãos, para que a gente possa abrir a nossa cabeça, vamos nos fazer aos nossos pensamentos e vamos colocar os nossos ouvidos somente na chuva. Repare, uma água maravilhosa que andou por muitos quilômetros para molhar o nosso solo. Desse solo fecundará, germinará a semente. E dessa semente virá o alimento que estará em nossa vida. E será plantado pelas mãos daquele agricultor que Deus o abençoe. Porque sem ele seria impossível termos o nosso alimento. E nessa caminhada do agricultor até a nossa vida, esse alimento passará em várias mãos. Também deverá receber a bênção de Jesus. E essa chuva bendita e maravilhosa trai a gente as terras aradas, as terras plantadas e molha a sementinha. E alegremente abrirá um novo ser, uma nova vida que faça tudo. Eu sei que às vezes a nossa vida é tão rica que muitas vezes nós pensamos na importância disso semente. Seja semente de couro, o que for, o processo ela receber a água, alimentar, puxar pelas raízes, tocar onde está sendo necessário, e dali nascer os frutos que serão do nosso alimento.
vezes, gratidão, Pai. Deus sabe, Pai, que esse laboratório de experiência de vida de nós. Hoje o nosso documento de novo fala para nós. Bloqueia, Pai, as coisas do Pai do nosso filho. E ele gosta de muita saúde para divulgar sempre o Evangelho de Jesus. Que a paz de Cristo permaneça sempre. Essa sim. Pois olha, por favor, trabalhar. Boa noite a todos. Jesus nos auxilie no entendimento do seu evangelho, dos seus ensinamentos, principalmente na prática do nosso dia a dia. A fim de que a gente consiga o objetivo que nos propusemos para essa experiência, essa oportunidade do Pai. Interessante, a gente tinha curado antigamente, talvez não tanto hoje, e quando a gente chegava na casa da avó da gente, da avó, chegava de bênção, né? Para uma bênção, né? A gente está com uma bênção, mas claro, já rápido, naquela hora estava uma bênção também, né? E a avó respondia, Deus te abençoe, né? Ou então o tio, qualquer pessoa que a gente chegasse, cumprimentar, pedia uma bênção, a pessoa, né? Deus te abençoe. E a lição hoje é do livro A Árvore de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, escrito por Roberto de Emmanuel, é uma palavra de vida eterna. A lição que é Deus te abençoe. É interessante que nós vamos poder ver aqui de que maneira a gente pode ser, se faz merecedor dessa bênção. Não é simplesmente a gente receber um Deus te abençoa, até que a gente vai estar num nível, numa vibração tal, de absorver essa bênção, absorver essa rogativa, esse pedido de favor de nós. Nós sabemos da passagem do Chico, né? Que já na época dele também estava sem tempo, correndo. Mas ele correndo porque ficou psicografando até 4 horas da manhã, 5 horas, e tinha que entrar às 7h30 no serviço, né? Pelo meu corpo. A gente sabe dessa passagem dele correndo, né? E ele passou na casa de uma senhora, a senhora chamou o Chico, vem cá, né? Senhora, eu estou com pressa, depois eu venho aí, né? E seguiu. Aí o Emmanuel apareceu para ele, normalmente uma situação dessa, quando o Emmanuel apareceu, já sabia que tinha alguma coisa para ser feita. Mas falou, Chico, volta lá na casa da senhorinha, ela está te chamando. Aí o Chico, mas eu estou atrasado, tem horário para bater ponto, chegar no serviço. Esse 1 minuto que você ficar ali, não vai inventar seu atraso, volta lá. E o Chico voltou lá e a senhora então pediu para ele, sabendo que ele ia ter trabalhado hoje, que colocasse o nome do filho dela, estava com muito problema, estava adoentado, estava com muita dificuldade, que ele pudesse pedir pelo filho dela, né, para ajudar a ver se ele melhorava. Aí ele falou, não, tudo bem, ficou tranquilo, despediu dela e foi saindo. Ela falou, Chico, Deus te abençoe. E ele foi saindo. Quando ele andou um pouco, o Emmanuel olhou para ele e falou, Chico, olha para trás. Quando o Chico olhou para trás, estava saindo do tórax assim, da boca da senhora, assim, uma intensidade de luz assim, alcançando o Chico e envolvendo o Chico dele. Então, o Emmanuel falou, olha, Chico, ela é uma senhora cristã, tudo pediu e não te abençoar. Você imagina se você não parasse, ela não fosse cristã, né? Brincando agora. Mas então nós vamos ver aqui, né, essa questão da bênção. Veja que o Emmanuel começa falando aqui que se nós erramos anteriormente, que a gente deixe e se renove perante esse erro nosso e sinceramente voltemos ao nosso Deus. E ele fala aqui refazendo a esperança e se portando sem mágoa as observações e as ofensas. E que interessante isso. Eu vi nessa frase do Emmanuel da lição. Primeiramente, o remontando antes ainda, já foi pedido a gente só fortalecer aqui o pedido da inspiração sagrada do nosso Deus Todo-Poderoso e a proteção de toda a nossa reunião. E lembrar sempre que qualquer obra do bem, seja ela qual for, uma parcela da obra de Jesus, exata pela honra e glória de Deus, porque ele existe. Continuando, então, o Emmanuel fala que
a gente suportar com paciência as ofensas e tudo, depois de voltar a Deus, depois de construir. Eu achei interessante aqui essa colocação do Hermânio, porque suportar com paciência, que fala o quê? Sem mágoa, as acusações do caminho. Quer dizer que não basta a gente voltar a Deus, reconhecer o nosso erro e voltar, mas suportar sem mágoa as acusações do caminho. Por que acusações do caminho? Porque por vezes os nossos erros vão estar no mais das vezes ligados à nossa questão do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que são os dois pilares das nossas necessidades. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, no planeta ainda de provas e expiações, as vésperas de se tornar um planeta de regeneração, quando a gente existirá, que a mudança mas o bem vai prevalecer, né? As nossas necessidades estão em virtude da gente combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E é interessante a gente levar em conta também, primeiramente, todos nós somos orgulhosos e egoístas. Não é quem não está aqui ou que está no livro de evolução e é um missionário. No caso desses grandes espíritos que vêm como Chico, como Allan Kardec, São Francisco, Matheus, Mandusca, etc. Né? Esse outro, Paulo Apóstolo, Zé de Menezes, esse pessoal vem em missão, nos ajuda e volta. Talvez para uma outra escola, para um outro planeta de aprendizado. Mas nós outros não. É natural que a gente tenha isso. E essa questão dos nossos erros, estando ligado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, como é mal falado, a gente aceitar sem mágoa as ofensas, as acusações do caminho, é um exercício de humildade. É interessante, né? Nem sempre a gente leva isso em conta, porque a gente aprende, né, Daniel? A gente aprende assim, o que Jesus ensinou e remontou toda a lei dos profetas. Amar a Deus por todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. A gente escuta isso e eu confesso que a gente fica assim, como é que a gente ama a Deus? Né? O que a gente pode oferecer para Deus que Ele não tem? Né? Então, a gente vai se utilizar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a passagem lá do sacrifício mais agradável a Deus. Qual que é o sacrifício nosso mais agradável a Deus? Vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Para que não te entregue o juiz não te entregue o soldado não te coloca na prisão, e você não vai sair de lá e não pagar o último sentido. A gente digerindo isso no nosso entendimento, para que primeiro o sacrifício a Deus, o que é? A vitória sobre o nosso orgulho. Porque se a pessoa fala, não mexo com ninguém, mas se mexer comigo, eu não preciso de ninguém, eu não converso mais, eu não desejo mal, mas também vem por aqui eu passo por ali. Né? É o nosso orgulho. Né? A gente, com o tempo, e a vida é tão sábia que com o tempo ela vai nos amarando as nossas arestas, vai abaixando um pouco a nossa bola de novo, né? Sem a gente sentir nenhum viés, nenhuma nesga de culpa, da gente ser orgulhoso, e nós somos. Jesus sabe que nós somos. E nós não vamos sair daqui, nem nessa, nem em muitas outras, conseguindo dar exemplo de virtudes. Né? Nós não conseguimos ainda, nem Jesus espera esse nosso espetáculo de grandeza. Nós não conseguimos ainda. Nós somos mais jovens, temos menos reencarnações, vamos chegar lá, igual esse pessoal, o Emmanuel, Paulo Apóstolo, passaram por isso que nós estamos passando. Nós temos a nossa lição da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que o Espírito evoluído fala na lição da paciência. Quem que não quer ter paciência? Né? Com certeza nós pedimos do lado de lá, quando nós assinamos o nosso contrato de reencarnação, o que você quer? Né? A gente entende lá que a gente precisa de ser cada vez mais feliz, entender mais a lei de Deus. A gente eu quero paciência. Como é que eu vou conseguir paciência? Eu vou com paciência por quilo, por metro? Eu vou conviver com pessoas que vão me dar a oportunidade de aprender a ter paciência. E não é fácil. Eu vou pedir para ter a coragem de perdoar. Como é que eu vou aprender a perdoar? Não mexo com ninguém. Não, alguém vai mexer comigo, eu vou ter que aprender a perdoar. Como é que eu faço? Convivendo, tendo da vida essa oportunidade. Mas por que eu vou ter isso? Porque eu preciso dessas virtudes a fim de poder entender mais o poder único e transformador de Deus e realmente poder manipular ou lidar com todas as benesses e bem-aventuranças que nos está reservada. Imaginemos, por exemplo, se a gente pudesse teletransportar. Não precisa de avião, de carro, de nada. A gente teletransporta para cá, para lá. Como é que a gente ia mexer com isso? E se a gente pudesse ser invisível? Como é que a gente ia lidar com isso? E se a gente pudesse ter todos os bens materiais ou belas pessoas, etc. Como é que a gente ia lidar com isso? Como é que a gente lida com isso hoje? Né? Então, essas
lembrando que o planeta é assim, por vezes, penitenciário, atua como penitenciário, como hospital, mas acima de tudo como escola. E é um planeta, uma escola de provas e expiações, ou a Grandiane se prefere chamar de reparações. Nós fizemos errado. Por que nós fizemos errado? Natural. Nós estamos errando nessa agora? Com certeza estamos. Vamos errar em outras ainda? No nível do Belizeiro, do Germano, dirá de Jesus. Nós vamos estar fazendo muita coisa errada ainda. Por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes. Então, se nós somos criados ignorantes e a gente erra, eu vou ser punido porque eu fui criado ignorante e errei? Pode, não. Mas por que então eu passo por dificuldade, eu tenho que enfrentar obstáculo e eu tenho que enfrentar testemunho? Porque a lei de Deus é sábia, mas acima de tudo misericordiosa. Ele já fez as leis dele. Deus não pune ninguém, eu já falei aqui, me desculpe repetir. E na palestra que a gente teve na nossa casa um dia, o rapaz por 3 vezes repetiu: Deus não pune ninguém, Deus não pune ninguém, Deus não pune ninguém. E a gente remonta e lembra que Jesus falou com Pedro, desculpe repetir, porque é inserido no nosso entendimento aqui. Jesus se voltando a Pedro falou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: te amo, Senhor. E Jesus volta: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez: Senhor, eu te amo. E ainda pela terceira vez Jesus se volta a Pedro: Pedro, tu me amas, Senhor? Você está duvidando? Eu te amo de todo o meu coração. Aí Jesus falou por 3 vezes para consolidar o ensinamento. Depois de 3 vezes o Pedro falar que ama Jesus, aí Jesus dá o ensinamento. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha que maravilha. Essa doutrina nossa é o Consolador prometido por Deus, por Jesus, que ia pedir a Deus para nos enviar. Apacentar, porque há paz, sentar. Então, a gente conseguir já ter um pouco da fé que a gente tem, levar a palavra de esperança, levar a palavra de otimismo. Nós não estamos na mão desse ou daquele governante, desse ou daquela situação, nem de nós mesmos, da nossa ignorância. Nosso projeto não é um projeto de um homem, não é um projeto nem nosso especial. Nós somos lidados, a gente vê na literatura do André Luiz pelo Chico Xavier, nós somos encaminhados de maneira que a gente tenha maior proveito nessa encarnação. E o que a gente pede acima da nossa capacidade é só: olha, deixa isso para a próxima, é difícil você conseguir isso. Então é um projeto avalizado pelos nossos maiores espirituais, nossos responsáveis pela nossa reencarnação, mas é um projeto de Deus. E aqui é interessante, porque nós somos criados, ponto. Nada mais pode nos impedir de ser felizes. E hoje nós estamos numa situação de felicidade muito maior do que nós já passamos. Vamos pensar, eu estava vendo um filme um dia, chama... É um médico, mas é um fisicista, parece, que era uma época que a pessoa tratava com possibilidades da medicina. Lembrando que Lucas era médico na época de Jesus, né? Ele não tinha anestesia, ele não tinha capacidade de operar com anestesia na época dele, não, né? Então nós estamos numa situação bem melhor do que antes, mas estamos ainda, naturalmente, nesse aprendizado de uma vida cada vez melhor, e de um planeta que agora, passando a planeta de regeneração, carimemos o nosso passaporte para voltar aqui. Aí a gente fala: bom, voltando a Deus de novo, que no castigo. Como que no castigo? No castigo. Ah, mas a criança nasce, por exemplo, numa situação dificílima para o pai, para a mãe, para ela, privada da vista. Pessoa que nasce privada da audição, da fala, Deus não está punindo ela porque ela é burra, não. Deus não poderia se voltar contra ele próprio, com contrassenso, sem o nosso entendimento, de novo, nos criando ignorantes e nos punindo por sermos ignorantes. O que a gente faz com um garoto, com um filho nosso, que rabisca a parede ou risca o carro? Você bate nele, você espanta o garoto. Por que a gente não faz? A gente não sabe o que está fazendo. Você vai educar, lógico, você vai ensinar, né? Mas você não vai punir, porque Deus também, na posição dele aqui, sem querer abarcar conhecimento do que Deus tem para cada um de nós, mas se é um projeto de amor, nós vamos ter tantas chances e oportunidades quantas forem necessárias para a gente aprender simplesmente. Parece tão fácil e é tão difícil amar. Então, lógico que também esse espetáculo de grandeza nós vamos dar ele também desse amor que nós estamos tentando. Mas o fato da gente começar no entendimento nosso espiritista, começar a entender que o ofensor ele está servindo dentro dessa ignorância dele como oportunidade de nosso aprendizado do perdão, a gente talvez não devolva ofensa. A gente talvez não aceite, por simplesmente que é difícil ainda, mas a gente talvez entenda a posição da pessoa, né? Que a pessoa, por exemplo, que está continuamente
envolvida em causar problemas para os outros, em ofender, em prejudicar, em criticar, é uma pessoa que é um irmão nosso, que é filho de Deus, que é fruto do amor de Deus, que vai ser feliz, mas que está num nível de ignorância que a torna infeliz. Dificilmente, às vezes, você percebe essa pessoa sorrindo, às vezes ela gargalha, às vezes ela não sorri, ela não tem uma vida mais serena, mais tranquila, está sempre agitada, está sempre correndo por mundo, a maior parte está, né? Mas assim, está sempre antevendo alguma coisa, né? Veio uma pandemia, mas vai vir outra pior, né? Veio não sei o quê, não, vai vir uma bomba, uma guerra nuclear aí, vai destruir tudo. Bom, destruir tudo. Jesus está no mesmo, a terra não é de Deus, e a terra é de Jesus, a escola é dele, e ele não tem só essa com certeza. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, nós falando da idade da Terra, e há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, é cientificamente comprovado, no Urano 238, na meia vida dele, através da transformação em chumbo, Jesus já era Cristo. Esse é o nosso diretor, é o diretor da nossa escola. E a gente, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai soltar a bomba, vai matar aqui. Né? Mas por que Deus deixou nós tivemos uma pandemia? É a 20ª pandemia dos últimos 2000 anos. 10 pandemias de 1830 para cá. 10 pandemias, 170 anos, 140 anos. 10 pandemias. E as outras 10 na época de Jesus, lá até 1830. Então nós tivemos, depois a gente pode pesquisar, lá do zero de Jesus até 1830, 10 pandemias. De 1830 até agora, mais 10. Nós já tivemos vario, gente, de maneira alguma, desconsiderar quem perdeu, e a maior parte de nós perdemos um amigo, um vizinho, um parente, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa. Muitos de nós conhecemos, ou muitos talvez de nós passamos por isso. E a gente cometer a leviandade e a ignorância até de desconsiderar a dor de quem passou por isso. Não é isso não. A gente falar assim, não desconsiderar, mas não cair no terror da coisa, ou imaginar que nós estamos tão errados que a natureza mandou um vírus para fazer todo mundo sofrer. E não é isso agora. Nós tivemos uma varíola que matou em torno de 75 milhões de pessoas, e ela começou em 1520. Ela foi debelada em 1979. 459 anos nós convivemos com a varíola. 459 anos matando 75 milhões. A peste negra, que o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo morreu tratando dela, e pegou a peste negra e morreu também. Ela foi logo em 1918, depois do fim da Primeira Guerra. A Primeira Guerra matou 17 milhões de pessoas, ela matou mais 27. A peste negra. Logo depois da Primeira Guerra, quando a gente ia respirar, veio a peste negra, matou mais 27. É Deus que se deu o nome. E a Segunda Guerra? Que não teve peste, não teve vírus, não teve nada. Simplesmente uma pessoa ser judeu, por etnia. Morreram quantos? Judeus 6 milhões, e o total? 60 milhões. 60 milhões na Segunda Guerra. Então, nós estamos às voltas, então está tudo bem, mas Deus está questionando? Não. Deus nos permitiu que, através do Alfred Nobel, né, que descobrisse a pólvora, né, para fazer com nitroglicerina, fazer a dinamite, poder fazer túneis, abrir estradas. O homem se enche de dinamite e vincula na igreja, porque é contrário ao entendimento religioso dele, mata um punhado de coisa em nome de Deus. Né? Então, essa nossa ignorância, nós criamos, através da nossa ignorância, essas situações mais difíceis, mas que hoje está bem melhor. De novo, nós temos anestesia. Nós temos a Unicef, nós temos a ONU, nós temos a condição das minorias serem resguardadas, cuidadas, nós temos o remédio, a cirurgia, que você faz 3 pontinhos para tirar a vesícula, para tirar vesícula de carro, para tirar o apêndice. Claro que é. Apêndice direito. Apêndice de carro? Direito. Então, é 3 pontinhos para tirar o apêndice, vesícula de carro, para tirar a vesícula, o ministro, 3 pontinhos. A cesariana, antigamente, abria a gestante daqui e aqui para tirar o neném, hoje se abre aqui num ponto, né? Então, isso tudo é mérito, lógico, misericórdia de Deus acima de tudo, mas já a condição que a gente se apresenta em condições de receber toda essa bem-aventurança, essa benesse. Nós temos a energia, nós temos o automóvel, nós temos o avião, nós temos o óculos. Imagina a gente sem óculos, né?
tem óculos, a gente tira que a 40 é do tamanho, né? A gente tem o óculos, a gente tem tanta coisa boa, né? Porque a gente vai merecendo, de acordo com Deus, e mais ainda quando o planeta se tornar um planeta de regeneração. Mas então, meus irmãos, Deus então não punindo ninguém, Ele cria nas suas leis as condições da lei da natureza, a lei da física. Se eu soltar essa folha aqui, ela não sobe, ela desce, a lei da gravidade, né? E tem as leis da física, as leis da natureza também, que provocam as leis das suas também, vai dar tudo sob controle. Pois não. Uma observação. Vocês sabem que esse raio dissipa as nossas energias ruins que sobem e ficam na erraticidade. Vocês sabem disso? Não. O raio é excelente para esse momento. Ele limpa as nossas energias ruins e ficam assim. Cada um de nós é uma energia ruim. Aí ele limpa tudo. Esse mais outro, limpa já. Benéfico. Luiz, não pode ter na cabeça. Essa. Só não pode ter na cabeça. Na cabeça. Luiz, isso é uma notícia boa, porque diz que o Brasil é um dos países que tem mais raio. Não sei quantos mil raios, E é interessante a curiosidade também que como é que é o negócio? Quando tem o relâmpago, né? Não, como é que é? Quando tem o raio, você conta de segundos, né? Quando vem o trovão, você tem, por exemplo, 300. Você conta. Cada velocidade do som, a velocidade da luz é maior que a do som, né? A velocidade do som é 300 metros por segundo. 300 metros por segundo. Aí você calcula, você vê a imagem, que é a velocidade da luz. Começa a contar. Aí cada segundo 300 metros. 300 metros. Aí você consegue ter a distância que vai o raio. Maravilha, como você chama? Luciano. Parece que eu ia falar com detalhes aqui, se você não vier aqui, eu estou enrolado. Mas obrigado pela ajuda, viu, Luciano? Olha aí. Então, quando você vê o raio, né, você começa a botar 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, aí vem o trovão. Significa que ele caiu 900 metros. Aí ficou interessante. Mas então, nós temos as leis de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus, a nossa essência é amor. Nós somos criados por amor. Nosso maior trunfo é amor. A nossa maior vitória é amar. Mas amar quem gosta da gente é fácil. Jesus falou isso. Aprendesse o que foi dito. Amareis o vosso amigo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amareis o vosso amigo e orai para que nos perseguem e caluniam, para que sejais dignos de ser chamado filho de Deus. Aí a gente para de novo, fala, mas se eu não amar, então eu sou filho de Deus? Todos somos criaturas filhos de Deus. O que Jesus quis dizer é que às vezes a gente é filho de Deus odiando, porque é natural a gente passar por isso também. A gente não pode, é complicado. Agora eu vou falar, porque tem uma lição interessante, não sei se eu já falei aqui, do livro do Chico Xavier também, por Espírito Negro Lúcio, Jesus no Lar. A lição chama o poder das trevas. Esse poder, Paulo, é a nossa culpa. Quando a gente deixa, agasalha a culpa, é complicado, porque a culpa nos paralisa a nossa possibilidade de reação, de melhoria, com a autossuficiência. Como eu acho que eu nasci errado, que eu estou por cima da carne seca, e Jesus está me esperando lá em cima, pode ser outra história. Mas então, sem culpa, eu vou entender então que é natural que eu tenha esse orgulho e esse egoísmo. Mas o interessante é eu fazer o esforço de superar isso. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Que sabe todo o livro dos espíritos de cor, as coisas, que sabe tudo do Chico de cor, que age, que vem todo dia no centro, que isso é importante, né? Vim todo dia, não sei, mas que ajuda no centro. Como é que reconhece o verdadeiro espírito? Pelos atos, pelo esforço que faz de domar suas más inclinações. O Paulo lembrou o ato. Então, gente, domar, olha o que os espíritos falam, Luiz. Não fala assim, reconhece o verdadeiro espírita, você foi igual ao Chico Xavier. O que é esse espírito? Quem? Não estava aqui, né? Então, reconhece o verdadeiro espírito, meu amigo, pelo esforço que a gente fizer de domar nossa mãe. Como é que eu vou fazer esse esforço? Eu vou ser ofendido. Eu levo o desaforo para casa? Não deixo com ninguém, não levo o desaforo para casa. O estopinho é curto, né? Não estou condenando ninguém. Eles estão passando há um tempo atrás ou estão procurando superar. Mas como é que é esse negócio então? Eu vou fazer papel de povo? Jesus falou, se alguém bater numa face, você dá outra, eu vou fazer isso? Me deixar de profetizar? Não. O que Jesus falou? Se alguém te bater numa face e apresenta a outra,
É o que é? Você não precisar vingar, revidar, justo. A gente não precisa, porque está na lei de Deus. A pessoa que está nos ofendendo, me ofendendo, eu ofendendo alguém, eu estou servindo de instrumento da vida, da minha ignorância, de testar a paciência e o perdão do outro. Não preciso vingar, não preciso. Ah, mas eu vou torcer para uma pessoa sofrer, porque a barreira não gosta só uma vez, o mundo não deu conta. Não. Eu vou parar e falar assim: o que é que a vida quer me ensinar? Um pouco mais de humildade. Então, tudo bem. O que o Chico falava? A gente põe água na boca, né? Contar até 10, né? Às vezes a gente tem que contar até 100, né? Às vezes até 1000. Às vezes quando você vai engolir água, está fervendo, então, tanto tempo que você esperou. Mas vale a pena. Porque a gente começa a aprender, então, que faz parte do nosso aprendizado, essa oportunidade, sermos oportunizados de perdoar e de perdoar e ter a humildade de reconhecer as pessoas como instrumento do nosso aprendizado. Sem esquecer também que, por vezes, eu estou sendo também instrumento, dando oportunidade para as pessoas que convivem comigo, no meu círculo de convivência, também de me perdoar. Eu não estou, espetáculo de grandeza, me dando oportunidade também, ou dando oportunidade a elas de testar a paciência e perdão. Né? Mas então, gente, o que é que o Emmanuel continua falando aqui? Ele continua depois falando aqui, é interessante, né? Depois disso, ele fala que às vezes também, outra situação, a gente passa pelo charco, pelo pântano, e nos emoja, ou a gente incomoda o nosso mau cheiro, a condição pantanosa, né? Mas a gente se esquece que Deus colocou equilíbrios que enfeita a nossa mesa em casa, nesse charco, nesse pântano. Passando para nós, a nossa insuficiência espiritual de evolução, a nossa indigência espiritual, também dentro de Deus, o amor, a luz, a proteção, o amparo para a gente evoluir com os seus filhos bem amados. Né? A gente vê interessante, tem outra situação também que a gente fala, Jesus fala no seu sermão da bem-aventurança, quando ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A gente fala, o que é limpo de coração? Aqueles de nós que já lutamos por não ter malícia, por não condenar ninguém, por não apontar o dedo, por reconhecer, por relevar. É o BIP, né? A menina me lembrou também, esqueci o BIP, do Livro dos Espíritos. O BIP normalmente dá um sinal, né, para te alertar de alguma coisa. Nós temos um BIP espírita, né? Na realidade, não é uma pergunta do Kardec, que fez para os espíritos superiores, que é as medidas para medir a nossa condição espiritual. Então, os espíritos responderam: BIP, benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios, perdão das ofensas. Esse é o nosso tipo, né? Essa é a nossa medida da gente fazer. E é uma conquista, né, gente? É um processo de conquista. Por isso que a gente tem a vida tão boa que nos dá tantas vidas para aprender. Né? Nós estamos hoje numa situação imensamente melhor do que na encarnação passada, 2 ou 3 para trás. E de novo, nas coisas de Deus, a lei de Deus, já automaticamente nos coloca na reparação das nossas dificuldades. Por isso que a gente não precisa revidar, não precisamos vingar. A gente pega aquela situação difícil. O Chico falava até também que a coisa mais difícil que ele achava para o homem era o perdão. E ele falava também que aquele que aceita a si mesmo está preparado para perdoar os outros. Olha que coisa, de novo a culpa. Então, eu tenho que me aceitar como eu sou, não assim, eu sou assim, vou morrer assim, ser conivente do jeito que eu sou, não vou procurar piorar. O Chico falava isso também. Eu dou a todo mundo o direito de ser como queiro e a mim o dever de ser cada dia melhor. É um exercício também que eu tenho que fazer. E o Kardec tem uma frase também que é muito interessante, que já nos coloca para hoje na nossa vida. Kardec nos fala que aquele de nós realmente, sinceramente interessado em melhorar, o que é interessado em melhorar? Ser igual ao Chico? Não, essa não vai dar ainda, vou ter que esperar uma pouco, talvez um tanto bom, né? Para ser espírito puro, depois espírito Cristo. Mas nós não precisamos ter pressa para o nosso bem, para a nossa felicidade mais séria. Mas não precisamos preocupar, porque nós somos seres eternos. E de novo repetir, nós somos criados, ponto. Nós somos criados e agora a questão é só a gente caminhar para chegar lá na nossa felicidade semestre. Nós estamos nesse caminho. Nós já temos a doutrina espírita nos clareando o caminho. Né? E o Kardec nos fala então, aquele de nós sinceramente interessado na sua reforma íntima e transformação moral, já encontra felicidade nessa vida. Isso é forte para nós.
Aqueles de nós interessados em melhorar, ser igual ao Chico, não. O que é interessado em melhorar? Eu sou ofendido, eu não devolvo a ofensa. Faz o que eu não gosto, o que eu pedi para não fazer, aí eu vingo e faço também o que ele ou ela não gosta também, me vingando. Melhorar isso, falar, poxa, às vezes é uma coisa à toa, você fica brigando de tete a tete, não perde e ganha, que os dois saem perdendo, né? Uma coisa que você pode passar por cima, mas eu vou ser bobo, vou deixar por vontade minha e invadir meu espaço, não é isso não. Direito de qualquer pessoa, termina quando começa o nosso, não é isso. Mas eu não vingar, eu não levar toda a fé de fogo, eu não levar sempre a crítica, ou ser crítico, não reclamar de tudo, uma coisa que me incomoda eu posso deixar passar e depois passa. Esse esforço é que o Kardec está falando, que a gente encontra felicidade aqui. Mas se Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, como é que eu vou entender? Jesus conversando com Bartolomeu no livro Boa Nova, sobre a do Chico Xavier, do Espírito Humberto, clama, submissão, bom ânimo. Quando Bartolomeu conversa com Jesus, conversando com ele, Jesus fala que gente, me voou agora aqui, o que Jesus fala com Bartolomeu nessa passagem, eu vou lembrar agora. Mas conversando com ele, né? Mas ele fala, Jesus fala que as dificuldades que a gente passa, assim, a gente tem todo dia, ao a gente acordar para a hora de dormir, a gente tem as condições de cooperar na obra de Deus, mas a gente serve ao nosso capricho, nosso entendimento pessoal, e a gente complica a nossa vida, e a gente vai ralar os joelhos e a fronte nas pedras do caminho, sem ver a beleza da flor do caminho, a beleza das estrelas, do sol, da lua, quanta coisa boa que a gente recebe. Bom, o evangelismo, não é nosso, não é da sexta. Bom, depois disso, nós temos aqui então a questão da bênção, né? Então, depois a gente não vai entender, ou a gente vai se sentir frágil, mas esquece que Deus nos fortalece. A gente vai se sentir limitado, mas vai esquecer que Deus nos dá o conhecimento, sem ânimo Ele nos dá coragem. Não carece das riquezas infinitas de Deus, né? Mas ele fala depois aqui, interessante, que para a gente assimilar esses recursos de Deus, essas doações de Deus para o nosso melhor aprendizado, a gente vai ter sempre o serviço ao próximo. Olha que coisa, fora da caridade não há salvação. Aí entra a casa espírita, a Mariana estava comentando comigo a possibilidade da casa fornecer 430 marmitas para o pessoal de rua, uma vez por mês, que leva roupa, pessoal, roupinha de criança e tudo. Quer dizer, e a doutrina espírita nos leva a esse entendimento. Tem até a mensagem de Paulo Apóstolo: fora da caridade não há salvação. E essa caridade não é só essa caridade material, a caridade moral também é essa, da gente não devolver ofensas, da gente relevar a ignorância praticada contra a gente entender que faz parte do nosso aprendizado, né? Então ele fala isso aqui, que é interessante, que fora da caridade não há salvação. Eu estava lembrando da casa espírita, tinha uma senhora que a gente visitava uma época, que fazia visita, Dona Maria Rita, casada com seu Sagramor. Lembra dela? O esposo dela, o companheiro, chamava Sagramor, tinha que ter amor no nome, né? E ela, muitos anos atrás, 30 anos atrás, lá por aí, quando começou o bairro ali em São Jorge, ela ganhou um terreno lá e construiu um pedaço de madeira lá no fundo da casa e chamou esse senhor, o companheiro dela, para morar com ela. Só que ela bebia, né? Dona Maria Rita bebia. E ele falou assim: olha, eu vou morar com você, mas você tem que parar de beber. Ela parou de beber e foi morar com ela. Ela tinha elefantíase. É uma doença que a pessoa vai crescendo as pernas, né? Vai uma situação muito difícil. E ela ficava acamada. Ela chegou num ponto que ela não levantava mais. Ela ficava acamada. Seu Sagramor era guincheiro, gancheiro. Em obra civil, ele mexia com levantar o material, o reboco lá para cima num gancho. Mas é uma máquina, tem um motorzinho, você coloca o negócio só para cima, ele operava aquilo, o Sagramor. E ele fazia a janta à noite para levar o almoço para ele lá e fazia a janta da Dona Maria Rita, dava banho nela de toalha úmida, né? Uma situação muito difícil. Bom, finalizando, nós tivemos a grata oportunidade de ir lá visitar um pedido dele que não tinha como, a gente não tinha um critério de visita, que não tinha tempo, graças a Deus acabou indo lá.
E uma amiga nossa era da ação social, conseguiu aquele programa de família, de médicos em casa, como é que chama aquele programa? Eu não sei como é que é. Família, hein? Programa de saúde da família ou melhor em casa? Promoção. Tem Saúde melhor da em família. casa e tem programa de saúde da família que vai em casa. O pessoal ia na casa dela, não tinha como comentar. Como é que chama isso? Saúde da família. Saúde da família. Então, a Catarina, era da ação social, conseguiu esse pessoal, o pessoal ia lá toda semana, limpava as pernas dela, limpava as feridas, o creme, passava um pó, né? Foi melhorando para ela e um dia a gente chegava lá assim, ela estava escutando um radinho dela assim, os hinos da igreja, né? Aí quando a gente chegava assim, ela desligava assim, falou, olha, eu sou espírita, passando, Maria, é uma certeza, né? E tinha um filho também um pouco desequilibrado, o Eduardo, que às vezes ele sumia de casa também, ficava assim, uma semana fora, depois voltava, né? E a Dona Maria, esse seu sagramento ali, um anjo da vida dela, né? Uma dificuldade danada. Nós conseguimos, a Catarina, a irmã dela, doou uma geladeira, comprou uma geladeira nova, doou uma geladeira para o seu sagramento. Ele achou muito bom o princípio, que ele podia fazer o feijão e deixar na geladeira, não tinha que fazer todo dia, que eu tinha que cozinhar para deixar para a Dona Maria dela. Só que um mês depois nós voltamos lá, a geladeira estava desligada, servindo distante, porque a conta da CEMIG subiu muito com a geladeira. Né? Mas é um exemplo, eu estou citando aqui porque é um exemplo para nós dentro do centro. Mas finalizando o dia que nós chegamos lá, né? Ela estava assim, pensativa, meio triste. Não, mas o que foi? Só está incomodada? Meu filho, o que aconteceu? Não, porque minha vizinha aqui, ela morava ela, o esposo e 3 filhos. E o esposo dela largou dela, foi embora e me deixou com os 3 filhos. E eu não tenho condição de pagar, ela não tem condição de pagar o aluguel, tem que pagar tudo. Aí a Dona Maria Rita falou assim, pois é, isso me incomodou. E eu estava vendo um jeito de chamar ela para vir morar aqui em casa. Ela não tinha espaço para. Custava a caminho da Dona Maria Rita, seu sagramento e o Eduardo filho. Ela falou assim, eu estava pensando num jeito de chamar ela para vir morar aqui em casa. Era os 3 filhos, eu não sei se você lembra, Marina, a gente abriu o Evangelho depois, né, ao caso, né, fazia a leitura do Evangelho, depois fazia uma prece, dava um passo nela e ia visitar outro pessoal lá na ilha. Aí nós abrimos o Evangelho assim, você amar o próximo como a si mesmo. Eu da Maria Rita, nós estamos indo para então, só fez o Evangelho, agora fica com Deus, né? Então é interessante isso, né, gente, que pessoas sem recursos, né, vendo a dificuldade dos outros, mas a gente está caminhando no encerramento já nosso aqui, então, esse Deus abençoa, então, com certeza abençoa, e hoje ela já, com certeza, ela já desencarnou, né, e está bem do lado de lá, o seu sagramento está vivo, menino, então, Deus abençoa a Dona Maria Rita, seu sagramento, Eduardo, abençoa eu, você, Marilene, Paulo, o Daniel, todos nós que somos abençoados por Deus com toda certeza, e estamos no nosso melhor momento e nunca sozinhos. Porque esse projeto da nossa vida não é nossa, de Deus. Erramos sim, mas acima da justiça de Deus existe a misericórdia de Deus. A gente fala às vezes, escapou da justiça do homem, escapa da justiça de Deus. A justiça de Deus está envolvida, ela também, pelo amor de Deus. Então nós sempre estamos amparados e auxiliados por Deus da nossa superação das nossas dificuldades. E é só a gente remontar o nosso passado de alguns anos, quantas testemunhas de dificuldade nós já vencemos. Vamos vencer essa que nós estamos passando também, e é natural como alunos, jovens aprendizes da escola da vida que somos. Vamos vencer isso agora também, e quando nos aprover, como o Vinícius fala, quando a vida enfim me quiser levar pelo tanto que me deu, às vezes vai falar quando morrer, né? A gente chegar de lá e aprover a Deus de chamar, nós vamos perceber o tanto que nós somos amados, aqui e do lado de lá, em nome de Jesus, pelo honra e glória de Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar lembrando os ensinamentos de Jesus. A casa, mais uma vez, pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de se rememorar esses ensinamentos. E a cada um de vocês também, pelo carinho também e pela paciência, para a gente poder junto estar lembrando os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje, por tudo sempre, pela honra e glória de Deus. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? É um tema muito importante. Se a gente for fazer um simpósio aqui, nós vamos uma semana falando desse tema. Né, Paulinho? É muito importante mesmo.
Hoje vamos como o nosso Brasil, neste momento, nós estamos vivenciando um momento um pouco turbilhado, turbilhão, e vocês podem acreditar que esse é um confronto espiritual e um confronto material. Então, a nossa prece hoje, eu gostaria muito que cada um emitisse a sua energia e que nós jogássemos no nosso Brasil, para que a gente pudesse ter um final feliz, sem confronto, sem discórdias, sem desafetos, que tudo possa acabar bem, da melhor maneira possível, mesmo sofrendo influências espirituais, mesmo sofrendo influência de espíritos que estão aqui para discórdias. Então, que cada um faça a sua prece e que nós vamos fazer com que essa prece caia na erradicidade e que os departamentos de prece, eles possam pegar nossas energias em forma de prece e levar onde terá necessidade. Ó Mestre Jesus, sabemos, Pai, que não existe ação sem reação, causa sem efeito, não existe obra do acaso, tudo tem um significado, tudo tem um porquê em nossas vidas. Então, Pai, nós não sabemos o porquê o planeta Terra, o Brasil principalmente, passa por esse momento difícil. Mas nós pedimos, Jesus, que toda essa energia salutar de cada um que está aqui e de essa pleia de espíritos amigos que aqui estão para recolher essa energia e possa levar para que no momento certo, na hora certa, no dia certo, essa energia possa ser aplicada como um antídoto da revolta, da discórdia e do desafeto. Senhor, cuida do nosso Brasil, por favor. Eu sei que não precisamos pedir, porque o Senhor é nosso porto seguro. O Senhor é nosso ponto de raiz. Que os bons espíritos, trabalhadores da crosta terrestre, da erradicidade, possa unificar com os nossos pensamentos, que precisam ser bons, e que nós possamos elevar sempre a energia do planeta Terra, Brasil. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos de todo mal. Que cada um retorne para o seu lar
Tenha um sono tranquilo, um sono abençoado. E amanhã, um feriado de paz, de equilíbrio e de serenidade. Que assim seja. Precisamos de alguém para servir a água, por gentileza. Quem se candidato, por favor. Sim.